2 anos, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reúne várias leis específicas que asseguram os direitos e deveres do cidadão nessa faixa etária. Sobre esse assunto, a gente chama Ana Rebeca Passos ao vivo para conversar com a gente. Ana, bom dia para você. Esse documento é de muita importância para a segurança, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso, Renata. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes que acompanham o Manhã Cidade. A importância, né, como você bem colocou, deste documento para colocar em prática, né, a legislação e defender os direitos das crianças e também dos adolescentes. E como a gente colocou aqui, não é muito recente, foi criado em 1990, 32 anos apenas, mas vem funcionando. Porém, existe também a dificuldade de colocar tudo que o Estatuto traz em prática, né? A gente convidou aqui para conversar com a gente um pouco mais sobre esse tema o Jefferson Souza, ele que é advogado da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura aqui de Caruaru, para falar com a gente. O Estatuto ainda é importante, mas ainda tem muita dificuldade em colocar tudo que ele traz em prática na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Jefferson, bem-vindo e bom dia. Obrigado, Rebeca. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. De fato, quando a gente fala no ECA, a gente traz num código muito importante. Inclusive, apesar de ter 32 anos, ele é considerado muito atual, inclusive até pela ONU, né? E aí, quando a gente fala no ECA, a gente precisa trazer sobre o sistema de garantias de direitos, né? Esse sistema de garantias de direitos, só para ter uma fala mais didática, a gente pode dividir ele em 3 eixos. Primeiro, que seria o eixo, de fato, da defesa, né? Que é aquele que garante que tem os sistemas de justiça, que seria os ministérios públicos, seria as varas da infância, que seriam as defensorias públicas, né, as procuradorias de justiça, que atinge principalmente aqueles violadores e ameaçadores dos direitos da criança e adolescente. Passando disso, a gente tem um segundo eixo, né, que é aquele eixo da promoção, que seria, de fato, aqueles que promovem as assistências, que promovem aqueles direitos à criança e ao adolescente, né, como a gente pode citar que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos daqui em Caruaru tem alguns equipamentos neles, como, por exemplo, os CREAS, as unidades de acolhimento, né, que trata-se da proteção social especial de média e alta complexidade, que abrange toda a situação. O terceiro ponto, e não menos importante, que seria o eixo, de fato, do controle, que seria aqueles que atuam na fiscalização desses equipamentos que garantem essas proteções da criança e do adolescente, que aqui em Caruaru a gente tem um CONDICA, né, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Todo mundo envolvido, né, para que ele, de fato, funcione. E aí, como vocês acompanham casos de denúncias, por exemplo, de violação de direitos dessas crianças? A gente está saindo ainda de uma pandemia, né, e muitos casos foram registrados de violência às crianças e também adolescentes por conta da pandemia, né? Em casa, sem aula, enfim. Vocês acompanham essas denúncias? Como vocês recebem, enfim? Aqui, a gente tem como órgão fiscalizador, órgão autuante, de fato, são os conselhos tutelares. Aqui em Caruaru a gente tem 3, né? A gente subdivide em conselho 1, 2 e 3, e aí eles atuam, de fato, nessa parte de... eu acho que a gente precisa englobar o conselho como uma palavra cuidada. Ela cuida, de fato, da criança e do adolescente para que ela seja, de fato, protegida, né? Infelizmente, com essa pandemia que assolou todo o mundo, diversas violações de direito contra a criança e adolescente, inclusive nossas unidades de acolhimento, né, que é aquela, de fato, que tem as crianças com o direito violado, né, que tem o direito suspenso da família, estão um pouco cheia. Então, assim, a gente precisa englobar toda a situação e os conselhos, de fato, de forma atuante, que aqui em Caruaru a gente precisa também representar e falar, enfocar essa situação, né, que o prefeito Rodrigo Pinheiro não está medindo esforços, de fato, para que esse órgão, em comunicação, né, com todos os outros de proteção de direito da criança e do adolescente, possa atuar efetivamente. Ô Jefferson, 32 anos do ECA, não é? A gente costuma falar muito do Estatuto na data, mas é importante que a população participe para que o Estatuto funcione também, e aí, junto, né, com essas demais instituições que você acabou de citar aqui, o Conselho Tutelar, enfim, como a população pode contribuir para que o Estatuto continue atuante? Denunciando.
Acho que é o ponto principal. Quando a gente vê de fato que uma criança ou um adolescente está sendo aquele direito violado, aquele direito ameaçado, a gente precisa denunciar. E esses órgãos competentes, a gente tem um Disque Denúncia, a gente tem um Disque 100, a gente pode citar também os CREAS, né, que a gente tem um CREAS Centro, que fica ali na rua Felipe Camarão, e fica também o CREAS Cedro, né, que tem essa atuação também diretamente com medida socioeducativa, né, que ela executa as medidas socioeducativas para adolescentes que são infratores da lei. Você não precisa conhecer o estatuto no pé todinho ali, não. Você precisa entender que ele existe e que é a garantia de direito dessas crianças, né? O ECA, como eu bem trago, ele, apesar de ter 32 anos, ele é muito atual. Né? Então, assim, ele compõe de 267 artigos bem didáticos. Qualquer um que não precisa entender da lei, que lê, vai entender de fato o que é que representa o ECA para criança ou adolescente. Muito bem. E chamar para o debate, né, a população, para que o Estatuto continue funcionando, continue atuante, e outras. As cidades precisam se envolver, não é? Ter os conselhos tutelares também atuantes, entender a importância do conselho tutelar numa cidade. Renata, eu conversei com Jefferson Souza, ele que é advogado da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, aqui na cidade de Caruaru, batendo um papo, né, explicando a importância do ECA e a importância da garantia de direitos para crianças e adolescentes. Renata. Muito bem, Ana, obrigada, né? Como isso organizou, porque não tem mais essa história de faz o que quer, né? Existe uma orientação que precisa ser seguida, né? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, para a proteção das crianças e dos adolescentes. 9h34, vamos passar pelo WhatsApp.